cold wind. It reminds me of his silence. Não quero nada de você. O que pensei que aconteceria? Que ela simplesmente desapareceria? O vento cortante da madrugada passava por entre as vigas enferrujadas da ponte, enquanto eu, Helena Maria dos Santos, já com 68 anos e corpo trêmulo de frio e medo, me encolhia sobre si mesma tentando proteger-me da chuva que começava a cair. Cada gota gelada que batia na minha pele cansada parecia carregar o peso de todas as lágrimas que derramei durante as últimas horas, desde que meu filho Tomás, cambaleando e cheirando a álcool, me trouxera até aquele lugar miserável e me abandonara como se eu fosse lixo descartável. É tudo culpa sua. Se meu pai ainda estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Gritava Tomás com os dedos acusadores apontados para mim, sua voz embriagada ecoando pela estrutura de concreto. O ódio que emanava dele queimava mais que o frio cortante ao redor, porque não era apenas a rejeição de um filho. Era a confirmação de que o menino que criei com tanto amor havia se transformado num estranho consumido pela bebida e pelo ressentimento. Ele não via o peso nos meus olhos, não percebia que cada gesto de desprezo era também a dor que ele mesmo carregava por dentro. A culpa que o corroía e o afundava cada vez mais na escravidão do álcool. Fechei os olhos por um momento, lembrando das mãos que antes embalavam aquele mesmo filho quando era bebê. As mesmas mãos que agora tremiam de frio e abandono debaixo daquela ponte suja e gelada. A estrutura de concreto parecia engolir não só meu corpo frágil, mas também cada memória de amor que um dia ainda existira entre nós. Não tinha para onde ir, nenhum familiar para recorrer, nenhum dinheiro no bolso além de alguns trocados. E Tomás, perdido em seu próprio ódio e embriaguez, nem ao menos percebia que o mal que me infligia era também a punição que sua própria alma já estava recebendo. Meu nome é Helena, assim me chamam desde criança, embora meu registro seja Helena. E antes de me tornar essa mulher abandonada debaixo de uma ponte aos 68 anos, vivi uma vida marcada por amor intenso, perdas devastadoras e sacrifícios que moldaram cada fibra do meu ser. Casei-me com Eduardo quando tinha apenas 19 anos, um homem trabalhador e honesto que me amou com devoção durante 27 anos de matrimônio. Tomás nasceu quando eu completava 21 anos, um bebê saudável que se tornou o centro do nosso universo familiar. Durante a infância e adolescência de Tomás, nossa família era unida e feliz dentro de nossas limitações financeiras. Eduardo trabalhava como motorista de caminhão, passava dias fora de casa, mas sempre voltava com presentes simples e histórias das estradas para contar ao menino. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital. Fazia turnos noturnos para poder estar presente durante o dia para Tomás. Não tínhamos luxos, mas tínhamos amor, risadas, jantares em família, sonhos compartilhados. Tudo mudou numa noite de setembro, quando Tomás tinha 20 anos e estava prestes a começar a faculdade de engenharia que conquistara com bolsa integral. Eduardo estava voltando de uma viagem de Santos quando seu caminhão foi atingido lateralmente por um carro em alta velocidade na rodovia dos Bandeirantes. Morreu instantaneamente, sem chance de sobrevivência, sem tempo para uma última palavra de amor. O mundo desabou naquele momento. Perdi meu companheiro de vida. E Tomás perdeu o pai que idolatrava. Guarde bem este momento, porque foi aqui que começou a descida ao inferno, que nos trouxe até a ponte naquela madrugada.
Se você está acompanhando a história até aqui, deixe um comentário. Você já passou por uma perda que mudou completamente o rumo da sua família? Como lidou com o luto e ajudou seus filhos a superarem a dor? Sua experiência pode oferecer esperança para outras pessoas enfrentando situações similares. E se ainda não se inscreveu no canal, aperte o sininho. Quem sabe a próxima história não seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Os meses seguintes ao funeral de Eduardo foram os mais sombrios da minha existência. Tomás entrou numa depressão profunda, abandonou a faculdade no primeiro semestre, começou a se isolar no quarto e recusar qualquer forma de ajuda profissional. Não preciso de psicólogo, mãe. Dizia sempre que eu sugeria terapia. Preciso do meu pai de volta. Mas isso era impossível. E a cada dia que passava, via meu filho afundando mais numa escuridão que eu não conseguia alcançar. Foi nessa época que Tomás descobriu o álcool como forma de anestesiar a dor. Começou com cervejas nos fins de semana com amigos. Evoluiu rapidamente para bebedeiras diárias que duravam até altas horas. Aos 21 anos, já demonstrava sinais claros de dependência. Bebia sozinho, escondia garrafas pela casa, mentia sobre quanto consumia. Ficava agressivo quando questionado sobre o vício. Tentei de todas as formas ajudá-lo. Conversei, implorei, levei-o a especialistas em dependência química. Tentei interná-lo em clínicas de reabilitação. Mas Tomás recusava qualquer tratamento, alegando que controlava a situação, que não era tão grave assim. Durante anos, assisti impotente meu filho se autodestruindo lentamente, perdendo empregos, queimando amizades, desperdiçando o potencial brilhante que sempre demonstrou. O que mais me machucava era perceber que Tomás me culpava pela morte de Eduardo. Nunca disse explicitamente, mas eu via nos olhos dele a acusação silenciosa. Se eu não tivesse brigado com o pai naquela manhã, por causa de contas atrasadas, talvez ele não tivesse saído de casa nervoso, talvez dirigisse com mais cuidado, talvez o acidente nunca tivesse acontecido. Era uma culpa irracional, mas que se enraizou profundamente no coração do meu filho e cresceu junto com o alcoolismo. Durante os últimos 8 anos, vivi num ciclo vicioso de esperança e decepção. Tomás prometia parar de beber. Ficava sóbrio por algumas semanas. Depois recaía de forma ainda mais grave. Arrumava emprego temporário. Era demitido por faltar constantemente devido às ressacas. Começava relacionamentos que terminavam rapidamente quando as namoradas percebiam a extensão do vício. Era como assistir um naufrágio em câmera lenta, sem poder fazer nada para evitar a tragédia. A situação piorou drasticamente no último ano, quando Tomás, aos 28 anos, perdeu o apartamento por falta de pagamento e voltou a morar comigo. Foi um erro que cometi por amor maternal. Achei que, estando em casa, sob meus cuidados, ele finalmente conseguiria se recuperar. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Transformou minha casa num ambiente tóxico, onde eu vivia com medo das explosões de raiva dele, das acusações constantes, da violência verbal que às vezes ameaçava se tornar física. Você arruinou minha vida. Gritava quando chegava embriagado de madrugada. Se não fosse por você, meu pai ainda estaria aqui e eu seria um engenheiro de sucesso. As palavras dele me cortavam como navalhas, porque uma parte de mim acreditava que talvez tivesse razão, que talvez eu fosse realmente responsável pela destruição da nossa família. Na semana passada, a situação chegou ao limite. Tomás havia bebido durante 3 dias seguidos, gastando o dinheiro que eu havia economizado para pagar as contas básicas da casa. Quando confrontei ele sobre isso, sua reação foi explosiva. Quebrou móveis, jogou objetos contra a parede, me empurrou com força suficiente para eu cair no chão. Foi nesse momento que percebi que meu filho havia se tornado um perigo, não apenas para si mesmo, mas também para mim.
Mãe, a senhora é um peso que não consigo mais carregar, disse ele no dia seguinte, ainda meio embriagado, mas com uma clareza cruel nos olhos. Preciso recomeçar minha vida. E não posso fazer isso com a senhora por perto, me lembrando constantemente do que perdi. Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, respondeu friamente: vou levar a senhora para um lugar onde possa ficar. Não é mais seguro vivermos juntos. E foi assim que me encontrei naquela ponte, abandonada numa madrugada chuvosa como bagagem inconveniente. Tomás me trouxera de carro, parou debaixo da estrutura de concreto e simplesmente disse: aqui, fique aqui. Quando tentei argumentar, ele gritou com uma raiva que me assustou: é tudo culpa sua! Se meu pai ainda estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Eu seria engenheiro, teria família, seria feliz. Mas você acabou com tudo. Depois dessas palavras venenosas, ele entrou no carro e partiu, me deixando ali tremendo de frio, medo e uma tristeza tão profunda que me fazia questionar se valia a pena continuar vivendo. Aos 68 anos, descobria-me literalmente sem teto, abandonada pelo único filho que me restava no mundo, culpada por uma morte que não causou, mas que carregava como cruz há 8 anos. Durante aquela primeira noite debaixo da ponte, alterava entre choro descontrolado e uma dormência emocional que parecia proteger minha sanidade. Outros moradores de rua começaram a aparecer conforme a madrugada avançava. Jorge, um homem de 50 anos que perdeu tudo no divórcio. Maria, uma senhora de 75 anos abandonada pela família. João, um jovem de 25 anos expulso de casa por ser homossexual. Primeira noite na rua, dona? Perguntou Jorge ao me ver encolhida e perdida. Contei resumidamente minha situação, e ele balançou a cabeça com compaixão. Filho bêbado é problema sério. Meu irmão também virou alcoólatra depois que a mulher morreu. Destruiu a família toda antes de se matar aos 45 anos. Suas palavras me arrepiaram porque revelavam um futuro possível para Tomás, que eu tentava desesperadamente evitar. Maria se aproximou com um cobertor velho, mas limpo. Tome, querida. A noite vai ficar mais fria ainda. Quando tentei recusar, ela insistiu. Aqui na rua, a gente se ajuda. Amanhã você me ajuda com alguma coisa. Era solidariedade entre os esquecidos. União entre pessoas que a sociedade decidiu ignorar. Durante os dias seguintes, aprendi as regras básicas de sobrevivência nas ruas. Onde conseguir comida em restaurantes que doavam sobras. Onde tomar banho nos banheiros públicos. Onde dormir com relativa segurança. Como evitar confrontos com pessoas violentas ou polícia. Era uma universidade cruel da vida que jamais imaginei frequentar aos 68 anos. Mas o que mais me machucava não era a fome, o frio ou a falta de dignidade. Era a ausência total de Tomás. 5 dias se passaram sem nenhum sinal dele. Sem uma ligação para saber se eu estava viva. Sem arrependimento pelo abandono cruel. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. Como se 8 anos de alcoolismo tivessem finalmente apagado qualquer resquício de amor filial que ainda existia. Foi durante a segunda semana vivendo nas ruas que conheci Padre Antônio. Um homem de 65 anos que visitava moradores de rua 3 vezes por semana, oferecendo comida, conversas e assistência espiritual. Diferente de outros religiosos que tentavam converter através de sermões moralizadores, Padre Antônio simplesmente ouvia e oferecia ajuda prática. Helena, você não precisa viver assim, disse ele após ouvir minha história. Temos abrigos que podem te receber, programas de assistência para idosos em situação de vulnerabilidade. Expliquei que tinha medo de ir para asilos, que preferia 1000 vezes a liberdade das ruas que a prisão de uma instituição. Não estou falando de asilo, esclareceu. Estou falando de uma casa de acolhimento temporária enquanto reconstruímos sua autonomia. Durante as conversas seguintes,
Padre Antônio me fez perceber que estava carregando uma culpa que não me pertencia. Helena, você não causou a morte do seu marido. Foi um acidente. E não causou o alcoolismo do seu filho. Ele fez escolhas destrutivas como forma inadequada de lidar com o luto. Eram verdades que minha mente racional conhecia, mas meu coração ainda resistia em aceitar. Foi Padre Antônio quem me levou à Casa de Passagem Maria Madalena, uma instituição administrada por freiras que acolhia mulheres em situação de rua. O lugar era simples, mas limpo, com quartos compartilhados, refeições regulares, assistência médica básica. Pela primeira vez em semanas, dormi numa cama de verdade, tomei banho quente, comi refeição nutritiva. Irmã Lucia, a coordenadora da casa, tinha 70 anos e uma sabedoria maternal que me confortava. Helena, muitas mulheres aqui passaram por situações similares, disse durante nossa primeira conversa. Filhos viciados que abandonaram as mães, maridos violentos, famílias que simplesmente desistiram. Mas estamos reconstruindo nossas vidas, passo a passo. Durante o primeiro mês na casa de acolhimento, participei de terapias em grupo onde outras mulheres compartilhavam histórias de abandono familiar. Dona Francisca, de 72 anos, havia sido abandonada pelos 3 filhos depois de gastar toda a aposentadoria, ajudando eles a saírem de dívidas. Dona Mercedes, de 65 anos, foi expulsa de casa pela nora que queria ficar com o apartamento. Todas tínhamos histórias de amor maternal que não foi correspondido, de sacrifícios que não foram valorizados. Foi através das terapias em grupo que comecei a entender que minha história com Tomás era mais complexa do que simplesmente mãe dedicada e filho ingrato. A psicóloga voluntária doutora Mariana me fez questões difíceis sobre minha relação com meu filho. Helena, quando Tomás começou a beber, você estabeleceu limites claros? Disse não quando ele pediu dinheiro para comprar álcool? Permitiu que ele enfrentasse as consequências naturais do vício? As respostas honestas eram dolorosas. Não, eu nunca estabeleci limites saudáveis. Sempre dei dinheiro quando ele pedia, mesmo sabendo que seria usado para bebida. Sempre o protegi das consequências, pagando dívidas que ele acumulava, mentindo para empregadores sobre suas faltas. Pensava que estava ajudando por amor, mas, na verdade, estava facilitando a autodestruição dele. Helena, você não causou o alcoolismo do Tomás, explicou doutora Mariana. Mas suas atitudes o impediram de tocar o fundo necessário para buscar ajuda. Às vezes, o amor mais verdadeiro é permitir que as pessoas enfrentem as consequências de suas escolhas. Era uma revelação que me fazia repensar décadas de comportamento que achava ser maternal, mas era, na verdade, codependência destrutiva. Durante os 3 meses seguintes na casa de acolhimento, trabalhei intensamente em minha própria cura emocional. Participei de todas as terapias oferecidas, li livros sobre codependência e luto, conversei por horas com Padre Antônio sobre perdão e reconstrução de vida. Aos poucos, a culpa esmagadora que carregava pela morte de Eduardo começou a se dissipar, substituída por uma aceitação dolorosa, mas necessária. Eduardo morreu num acidente. Repetia para mim mesma todas as manhãs. Não foi minha culpa. Não foi culpa do Tomás. Foi uma tragédia que mudou nossas vidas, mas não define quem somos. Eram palavras que minha mente finalmente começava a acreditar, depois de 8 anos de autoflagelação. Irmã Lucia me propôs algo que transformou meu tempo na casa de acolhimento. Trabalhar como voluntária, ajudando outras mulheres recém-chegadas. Helena, sua experiência pode oferecer esperança para quem está começando essa jornada, disse ela. Você entende a dor do abandono familiar, de forma que eu, que nunca tive filhos, jamais entenderei completamente. Comecei a acompanhar mulheres nos primeiros dias, após chegarem à casa, oferecendo o ombro amigo, conselhos práticos,
principalmente a certeza de que era possível sobreviver e até prosperar após ser descartada pela própria família. Cada mulher que ajudava era também uma forma de curar minhas próprias feridas, transformando dor em propósito. Foi durante esse período de crescimento pessoal que recebi a notícia que mudaria tudo. Irmã Lucia me chamou ao escritório com uma expressão séria. Helena, seu filho Tomás está internado no Hospital das Clínicas. Sofreu um acidente grave de carro dirigindo embriagado. Meu coração disparou imediatamente, misturando preocupação maternal genuína com raiva pela irresponsabilidade dele. No hospital, encontrei Tomás numa cama de UTI, com múltiplas fraturas, mas consciente. Quando me viu entrar, começou a chorar como criança. Mãe, me perdoa por tudo. Era a primeira vez em 8 anos que o via sóbrio e vulnerável o suficiente para demonstrar arrependimento genuíno. Sentei ao lado da cama e segurei sua mão com cuidado. Tomás, te perdoo. Sempre perdoei. Mas perdão não significa aceitar ser maltratada novamente. Expliquei tudo o que havia aprendido sobre codependência, sobre como meu amor sem limites havia contribuído para o vício dele, sobre como precisávamos ambos assumir responsabilidade por nossas escolhas. Mãe, quase morri naquele acidente, disse ele com a voz quebrada. Vi minha vida inteira passar na frente dos olhos e percebi que desperdicei tudo por causa da bebida e da raiva. O médico havia informado que ele teria sequelas permanentes, mas principalmente que se não parasse de beber imediatamente, não viveria mais 5 anos. Durante as semanas seguintes, Tomás ficou internado e eu o visitava diariamente, mas sempre acompanhada de Padre Antônio ou Irmã Lúcia. Não queria cair novamente na armadilha de ser a mãe que resolve todos os problemas sem exigir mudança real. Tomás, só voltarei a ter uma relação próxima contigo se aceitares tratamento para o alcoolismo, disse firmemente. Não por mim, mas por ti. Para minha surpresa, ele concordou. Quando recebeu alta hospitalar, se internou voluntariamente numa clínica de reabilitação que Padre Antônio conhecia. Mãe, vou fazer isso direito dessa vez, prometeu. Não por você me obrigar, mas porque finalmente entendi que não tenho futuro se continuar bebendo. Durante os 6 meses que Tomás passou em tratamento, mantivemos contato através de cartas supervisionadas pelos terapeutas. Ele escrevia pedindo desculpas pelos anos de abuso, reconhecendo a dor que havia me causado, assumindo responsabilidade pelas próprias escolhas destrutivas. Eram cartas que me faziam chorar, mas também me enchiam de esperança cautelosa. Helena, seu filho está realmente mudando, disse a terapeuta dele durante uma visita que fiz à clínica. Mas você precisa manter limites saudáveis. Amor maternal não significa aceitar qualquer comportamento. Era um lembrete constante que eu precisava ouvir, porque meu instinto era voltar aos padrões antigos de superproteção. Enquanto Tomás se recuperava, minha própria vida continuava se transformando. A casa de acolhimento me ofereceu um emprego remunerado como coordenadora de integração para mulheres recém-chegadas. Não era muito dinheiro, mas era suficiente para alugar um quartinho modesto e recomeçar uma vida independente. Helena, você é prova viva de que nunca é tarde para recomeçar, disse Dona Francisca, que havia se tornado minha melhor amiga. Chegou aqui destruída, abandonada, sem esperança. Agora está ajudando dezenas de outras mulheres a encontrarem o próprio caminho. Era verdade. Em 6 meses, tinha ajudado mais de 20 mulheres na transição das ruas para a casa de acolhimento. Quando Tomás saiu da clínica aos 29 anos, era um homem diferente. Sóbrio, humilde, comprometido com sua recuperação. Conseguiu emprego numa gráfica através de programa de reintegração social. Começou a frequentar reuniões dos alcoólicos anônimos religiosamente. Se inscreveu para retomar os estudos de engenharia através de programa para adultos.
Nos reencontramos num café neutro, sempre em público, como a terapeuta dele sugerira. Mãe, quero pagar pelos danos que causei, disse ele. Sei que dinheiro não apaga o sofrimento, mas quero contribuir para a sua nova vida. Recusei qualquer ajuda financeira. Tomás, o melhor presente que pode me dar é sua sobriedade e sua felicidade. Reconstrua sua vida, não a minha. Nossa relação se desenvolveu lentamente, com encontros quinzenais supervisionados durante o primeiro ano. Conversávamos sobre tudo: a morte de Eduardo e como ambos havíamos lidado mal com o luto, os anos de codependência que nos prejudicaram, os caminhos diferentes que tomamos para a cura. Eram conversas difíceis, mas necessárias para construir uma relação saudável. Mãe, durante muito tempo te culpei pela morte do papai, porque era mais fácil que aceitar que foi apenas um acidente terrível, disse Tomás numa dessas conversas. E me culpava por não ter podido salvá-lo. Então bebia para esquecer a culpa. Era a primeira vez que ele articulava claramente a raiz do vício. 2 anos após meu abandono sob a ponte, posso dizer que tanto Tomás quanto eu nos tornamos pessoas completamente diferentes. Ele está há 18 meses sóbrio. Trabalha, estuda, tem uma namorada que conheceu nas reuniões de AA e que também está em recuperação. Eu coordeno um programa que já ajudou mais de 100 mulheres em situação de rua. A casa de acolhimento se expandiu com doações que conseguimos. Agora atende 50 mulheres e tem projetos de inserção no mercado de trabalho. Irmã Lucia me deu autonomia para desenvolver metodologias próprias, baseadas na minha experiência pessoal. Helena, você transformou dor em propósito, diz ela frequentemente. É o exemplo mais claro de redenção que já vi. Tomás me pediu algo que jamais imaginei possível. Mãe, quando eu me casar, gostaria que estivesse lá. E quando tiver filhos, quero que seja a avó presente. Que ensine meus filhos os valores que tentou me ensinar, mas que eu recusei por anos. Era uma promessa de futuro, de família reconstruída em bases saudáveis. A lição mais importante que aprendi é que amor verdadeiro não é ausência de limites, mas presença de respeito mútuo. Que ser mãe não significa aceitar qualquer tratamento dos filhos, mas ensiná-los sobre consequências e responsabilidade. Que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para encontrar propósito mesmo após as piores tragédias. Hoje, aos 70 anos, tenho uma vida que jamais imaginei possível naquela noite terrível sob a ponte. Trabalho que me realiza, comunidade que me apoia, filho que finalmente está encontrando seu caminho. As cicatrizes do abandono ainda existem, mas não definem mais quem sou. Se você está ouvindo minha história e tem um familiar viciado, lembre-se, amor sem limites não ajuda, apenas prolonga o sofrimento. Às vezes, precisamos deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas para que busquem ajuda verdadeira. E se você é um idoso abandonado pela família, saiba que sua vida não terminou. Pode estar apenas começando um novo capítulo. Conte nos comentários. Você já enfrentou situações de codependência com familiares viciados? Como estabeleceu limites saudáveis mantendo o amor? Suas experiências podem oferecer orientação para outras pessoas navegando essas águas difíceis. Porque, no final, o amor mais verdadeiro é aquele que ajuda as pessoas a crescerem, não aquele que as mantém presas em ciclos destrutivos.